Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prezados irmãos, respeitadas irmãs, respeitados ulama e colegas, é com enorme satisfação que nós temos este evento ou participamos neste evento cá na nossa cidade. É um evento que naturalmente alegra e deixa o coração de um crente satisfeito, onde é recitada a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde nós vemos rapazes de uma idade muito tenra, recitando o Coran com muita fluência e com muita perfeição. Isto mostra realmente que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-nos em termos estes rapazes, estas madrasas, esses alims que estão a esforçar para que haja benefícios para nós nesse sentido. Também agradecer também aos organizadores pelo convite, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite deles, facilite deles e dê a barakah para futuras ocasiões, futuros concursos desta natureza. Também agradecer aos participantes, assim como os professores que vieram de lugares muito distantes para participar neste concurso de Coran. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de todos nós e que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todos nós. Independentemente se a pessoa ganhou ou não ganhou, se algum participante ganhou ou não ganhou, todos nós já ganhamos. Todos nós já ganhamos estando presentes a acompanhar este programa. Consta num hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala tem um grupo de anjos que andam pela terra e onde eles encontram as pessoas a levar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles vão para aquele lugar e estendem as suas asas. E depois eles voltam para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, apesar de saber de tudo, Allah pergunta a eles: Ma yaqulu ibadi? O que é que os meus servos estão a dizer? Os anjos dizem para Allah subhanahu wa ta'ala: Yusabbihunaka, wa yukabbirunaka, wa yahmadunaka, wa yumajjidunaka. Que Allah, os teus servos estão a glorificar a ti, estão a fazer o teu takbir, estão a fazer o teu subhanallah, estão a purificar a ti, Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala novamente pergunta para os anjos: Hal ra'auni? Por acaso algum deles alguma vez viu a mim? Então Allah, os anjos respondem para Allah: La wallahi, ma ra'auka. E Allah, eles nunca viram a ti. Então Allah subhanahu wa ta'ala pergunta novamente para os anjos: Wa kayfa law ra'awni? Como é que seria se eles vissem a mim? Então os anjos respondem para Allah subhanahu wa ta'ala: Law ra'awka. E Allah, se eles vissem a ti, kanu ashadda laka ibada wa ashadda laka tamjida wa tahmida. E Allah, se estas pessoas vissem a ti, eles iam aumentar mais o seu ibada, mais o teu tasbih, mais a tua purificação. E eles iriam glorificar muito mais a ti. Então Allah subhanahu wa ta'ala novamente pergunta para os anjos: Fama yas'aluni? O que é que eles pedem de mim? O que é que eles querem de mim? Então os anjos dizem para Allah subhanahu wa ta'ala: Yas'alunaka al-jannah. E Allah, eles pedem a ti o Jannah, o paraíso. Então Allah subhanahu wa ta'ala pergunta novamente para os anjos: Acaso eles viram o Jannah? Então os anjos respondem para Allah subhanahu wa ta'ala: La wallahi ya Rabb ma ra'awha. Ya Allah, eles não viram o Jannah, nunca viram o Jannah. Então Allah subhanahu wa ta'ala novamente pergunta aos anjos: Fa kayfa law annahum ra'awha? Como é que seria se por acaso eles vissem o Jannah? Então os anjos dizem para Allah subhanahu wa ta'ala: Law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zamaha fiha raghba. Se eles vissem o Jannah, eles iriam aumentar mais no teu ibada, iriam estar mais desejosos em buscar este Jannah e entrar neste Jannah. Depois Allah subhanahu wa ta'ala pergunta novamente para os anjos: Famimma yata'awwadun? Eles pedem refúgio de quê? Então os anjos dizem que minan nar, eles buscam o refúgio de ti, Allah, do fogo do inferno. De seguida, Allah subhanahu wa ta'ala pergunta aos anjos novamente: Wa hal ra'awha? Acaso eles viram o Jahannam? Eles viram o inferno? Os anjos respondem para Allah: Não, eles nunca viram o inferno.
Então Allah subhanahu wa ta'ala pergunta novamente: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا? E se eles vissem o inferno, como é que seria? Então os anjos dizem para Allah que se eles vissem o inferno, eles iriam ter mais medo ainda do inferno e iriam fugir ainda mais deste fogo do Jahannam, que é o inferno. De seguida Allah subhanahu wa ta'ala pergunta para eles o que eles querem. Eles querem o teu perdão, ya Allah. Então Allah diz para os anjos: فَأُشْهِدُكُمْ, eu faço-vos testemunha que inni qad ghafartu lahum, que eu já perdoei a todos eles. Depois um dos anjos diz para Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Allah, havia uma pessoa que estava lá dentre todos aqueles que participaram, mas o objetivo dele não era participar neste programa, onde as pessoas estavam a levar o teu nome. Ele tinha outra intenção, tinha outro trabalho. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Este é um ajuntamento em que nenhuma pessoa fica privada das suas bênçãos. Mesmo estando cá presente com outro objetivo, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Allah agracia a pessoa. Portanto, é por isso que eu disse que todos nós já saímos vencedores deste programa, deste concurso. Com a nossa mera participação, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala irá agraciar a nós. Portanto, meus irmãos, um dos objetivos desse concurso é reavivar dentro de nós o amor pelo Coran. Nós, alhamdulillah, fomos abençoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos o Coran completo, na forma de um livro. E nós não fizemos nada para ter o Coran. O máximo que nós podemos fazer talvez é dar uns passos a uma loja islâmica e comprar um Coran. Talvez isso é que a gente... Até outros podem ser oferecidos, recebem o Coran de graça. Mas nós, se formos a ver no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quanto o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam teve que suportar por cada ayat do Coran. Por quanto o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam teve que passar para cada versículo do Coran chegar até nós. Cada sahabi, cada companheiro do nosso profeta. Nós sabemos muito bem que antes o Coran era memorizado por alguns sahabas, companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alguns sahabas que quisessem aprender o Coran, memorizar o Coran, tinham que viajar, ir ao encontro de um sahaba. Este sahaba talvez tinha uma porção do Coran. Eles memorizavam aquela porção. Ia buscar com outro sahaba outra porção do Coran. Assim, desta forma, ele conseguia juntar todo o Coran. Mas nós realmente fomos abençoados por Allah subhanahu wa ta'ala, tendo o Coran completo, na forma de um livro, perante nós. Portanto, que este ajuntamento abençoado seja um meio de nós aproximarmos mais do Coran. Como é que vai a nossa recitação do Coran depois do Ramadã? Será que o nosso Coran já está na prateleira, já está na estante de volta e só iremos retirar no próximo Ramadã? Como é que está a andar a nossa recitação? Quanto já recitamos? Estamos a terminar o mês de Shawwal. Quanto é que já recitamos? Ainda estamos a manter a nossa recitação? Ou já paramos para o próximo ano? Portanto, meus irmãos, que este ajuntamento abençoado sirva para nos ligar, reavivar dentro de nós o amor pelo Coran. Cada ayah do Coran foi um grande desafio para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olha, nós vamos tentar ver a primeira revelação. Aisha radhiyallahu ta'ala anha diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sua primeira revelação, ele estava na cave de Hira. Veio anjo Jibrail e disse para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Iqra, recite. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: Ma ana biqari. Este é um dos milagres do Coran. O Coran é um livro que foi revelado para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. É aplicável nos dias de hoje e será aplicável na íntegra até o dia de Qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz para o anjo Jibrail alaihi salam: Ma ana biqari. Eu não sei ler. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não sabia ler, não sabia escrever, mas Allah concedeu a ele este livro. Allah ensinou o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. E de seguida Jibrail alaihi salam
apertou o nosso profeta com muita força, ao ponto que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chegou de pensar que eu vou morrer. E largou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. De seguida, a segunda vez, Jibril alaihi salam disse para o nosso profeta, Iqra. Rasulullah deu a mesma resposta, sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, que eu não consigo ler, eu não sei ler. Apertou novamente o nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, com muita força, Jibril alaihi salam, e depois soltou o nosso profeta. E pela terceira vez, o Jibril alaihi salam disse novamente para o nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, Iqra, recite. Nosso profeta, sallallahu alaihi wasallam, deu a mesma resposta, ma ana biqari, que eu não sei ler. Então Jibril alaihi salam apertou o nosso profeta e largou pela terceira vez. Depois, Jibril alaihi salam começou a recitar os primeiros versículos de Suratul Qalam, de Suratul Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia em nome do teu Senhor que te criou. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Estes foram os primeiros versículos do Corão que foram revelados para o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. E vejam, neste momento, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam está na cave de Hira e está a vir um anjo e está a apertar a ele, está a dizer para ele recitar. Quanto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não passou, quanto medo não deve ter tido naquele momento. De seguida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiu daquela cave e foi para a casa de Khadija, radiyallahu ta'ala anha, a sua esposa. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chega a casa, diz para Khadija, radiyallahu ta'ala anha, Zammiluni, Zammiluni, que cubra-me, eu estou a tremer, estou a sentir muito frio, estava febril naquele momento. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depois de ter acalmado, contou a Khadija, radiyallahu ta'ala anha, aquilo que havia passado. E Khadija, radiyallahu ta'ala anha, confortou o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam com aquelas palavras que irão permanecer para sempre. Um exemplo para toda aquela mulher que vai dar uma força ao seu marido, que vai confortar o seu marido nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para Khadija, radiyallahu ta'ala anha, لقد خشيت على نفسي, que eu tinha medo de morrer. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acalmou e disse para Khadija, radiyallahu ta'ala anha, لقد خشيت على نفسي, que eu tinha medo de morrer, acontecer algo de mal para mim. Vejam o que Khadija, radiyallahu ta'ala anha, disse naquele momento. كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا, فوالله لا يخزيك الله أبدا. Jamais, fique tranquilo, ó profeta de Allah, Allah jamais irá humilhar a ti, Allah jamais irá destruir a ti. E depois Khadija, radiyallahu ta'ala anha, mencionou as boas qualidades de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Imam Nawawi, a explicar estes pontos que Khadija, radiyallahu ta'ala anha, mencionou de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Nawawi diz que Khadija mencionou as boas qualidades de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dizendo que aquela pessoa que faz o bem, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juntava os laços familiares, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falava a verdade, não mentia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajudava aqueles que não tinham posses, ganhava para eles, trabalhava, sacrificava e dava àqueles que não tinham nada, os órfãos, viúvas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apoiava quem não tinha meios. Então Allah jamais irá destruir a ti, ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Imam Nawawi diz que Khadija, radiyallahu ta'ala anha, ao mencionar as boas qualidades de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, queria mostrar aqui para nós que você, quando faz o bem, Allah nunca vai destruir a ti, Allah sempre vai ajudar a ti. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam é uma pessoa que estava sempre pronto para ajudar os outros. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naquele momento ficou tranquilo com estas palavras de Khadija. Não só parou aí, Khadija, radiyallahu ta'ala anha, levou a ele até o seu primo Waraqa ibn Nawfal. E Waraqa tranquilizou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também, dizendo que este era um anjo que vinha para Musa alaihi salam. E você será um profeta, e se eu estiver vivo, eu também irei acreditar em si. Estes foram os primeiros versículos de Suratul Alaq, que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para o nosso profeta. Imaginem quanto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não teve que suportar
para fazer chegar o Corão até nós. Aisha radhiyallahu ta'ala anha, noutra narração, diz que وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ, que eu vi a revelação a vir para o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam em dias de frio intenso. Mas quando a revelação, quando Jibril alaihi salam terminava de fazer chegar os versículos para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, então o profeta sallallahu alaihi wasallam começava a transpirar profusamente. Em dias frios, após a revelação, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam começava a transpirar. Vejam só o efeito do Corão. No outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, preparando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós iremos fazer chegar a ti umas palavras, um dito muito pesado, que era o Corão. Esta é a força do Corão. Às vezes, Aisha relata noutra narração que às vezes era revelado para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi fatadribu bijiraniha, que às vezes era revelado o Corão para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quando Rasulullah estivesse montado no seu camelo, e naquele momento que iniciava a revelação, aquele camelo sentava e estendia o seu pescoço pelo efeito do wahy. Então nós podemos agora imaginar se um camelo, um animal tão forte que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou com tanta força, este camelo não conseguia suportar. Então qual era o efeito do Corão para o nosso querido sallallahu alaihi wasallam? Então, meus irmãos, cada ayah do Corão, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teve que passar por muitas dificuldades para chegar até nós. Eu estou só a falar das dificuldades da revelação do Corão, do wahy, onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam às vezes sentava, às vezes transpirava, às vezes sentia febre, às vezes a cor da sua face mudava. Tudo isto para fazer chegar o Corão até nós. Um sahabi até chegou a dizer que certa vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a descansar na minha coxa, quando a revelação teve o seu início, e eu senti como se as minhas coxas fossem quebrar, pelo peso do wahy. Às vezes vem que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando visse Jibril alaihi salam na sua forma original, ficava inconsciente. Vejam só, ver Jibril alaihi salam na sua forma natural, na sua fala natural. Quanto efeito isto não devia causar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No outro ayah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kalla la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Quando Jibril alaihi salam vinha, às vezes nosso profeta sallallahu alaihi wasallam mexia os seus lábios, mexia a sua língua para tentar reter, preservar aquilo que Jibril alaihi salam estava a transmitir. Allah subhanahu wa ta'ala diz: La tuharrik bihi lisanak. Não mexa a tua língua, permaneça atento, escuta com atenção, não tenha medo, Allah subhanahu wa ta'ala irá preservar. Portanto, meus irmãos, estes foram alguns aspectos da revelação do Corão que Allah subhanahu wa ta'ala, que nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam teve que passar para o Corão chegar até nós nesta forma bela. Eu não estou a falar dos sahabas, o que tiveram que passar para fazer chegar até nós o Corão. Quantos sahabas não deram a sua vida para este Corão? A geração que veio depois dos sahabas e os outros que vieram depois deles também, todos esses sacrificaram. Então, meus irmãos, nós devemos saber valorizar o Corão. O Corão é um grande tesouro que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a este ummah. O Corão é baraka. Nós devemos tentar tirar tempo para o Corão, fazer as nossas crianças memorizarem o Corão. Isto é que vai servir para nós. No dia de Qiyamah, os nossos bens não vão ter qualquer valor, somente as nossas boas ações. Aqueles bens que nós sacrificarmos pela causa de Allah, sim, terão um valor. No dia na vida futura, as nossas boas ações é que terão valor, não é? Quando a pessoa morre, 3 coisas acompanham ele para a sua sepultura, até ao cemitério: os seus bens, os seus familiares e as suas boas ações. Disto, 2 coisas regressam, que são os seus bens e os seus familiares. Nada vai com ele. Nenhuma pessoa que morreu levou os seus bens consigo. Mas as suas boas ações, estas sim, estas vão com a pessoa. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ter mais cuidado, atenção com esta parte religiosa dos nossos filhos.
Vamos criar meios e condições para os nossos filhos memorizarem o Corão. Enviarmos os nossos filhos para as madrasas, para eles memorizarem o Corão. Vejam só aqui neste ajuntamento, quantas crianças nós estamos a ver aqui pela frente. Rapazes de uma idade muito tenra, mashallah, já decoraram 5 juzes, já decoraram 10 juzes, outros até já são hafiz. Mashallah. Isto é uma honra para os pais neste mundo e no Akhira ainda Allah irá honrar muito mais. Portanto, vamos tirar tempo para os nossos filhos estudarem, dedicarem para o Corão. Nós também vamos dar mais atenção ao Corão, vamos ligar-nos ao Corão, não abandonarmos o Corão, lermos o Corão e ponderarmos o Corão. O Corão é um livro abençoado, mubarakun, liyadabbaru. Allah subhanahu wa ta'ala diz, é um livro abençoado para vocês ponderarem nele, tirarem lições, não é? Tentarmos entender os significados do Corão. Não é possível nós atingirmos 50 anos e não sabermos tradução de Suratul Fatiha. Nós estamos a rezar o Corão, estamos a recitar a Suratul Fatiha diariamente no Salah, mas ainda não estamos a saber o significado de Suratul Fatiha e dos outros suras também. Vamos tentar tirar tempo para Allah, para o Corão. Quanto mais nós tirarmos tempo para o Corão, mais baraka nós iremos ter em nossas vidas. Quanto mais tempo nós darmos ao Corão, mais baraka Allah vai dar em nossas vidas. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair.